Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Franciane Assunção, eu sou fonoaudióloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estimular a atenção auditiva. Como eu já falei no vídeo de apresentação, desde as 24 semanas dentro do útero, a criança já escuta os barulhos da mãe, os ruídos do corpo da mãe. Logo depois ela começa a ouvir a voz da mãe. E aí a gente começa a maturação dos neurônios da audição. E à medida que a criança nasce, é inserida na língua, ela é estimulada a diferenciar os sons do que sons da comunicação, sons da língua dela e os sons que não são sons verbais, que não são sons da língua. Por exemplo, batida de porta, freada de carro, copo caindo, né? Então, nesse processo, a criança começa a classificar os sons mentalmente e tentar reproduzir oralmente os que são da língua e criar alguma relação com os que são não verbais, os que não são da língua. Então, por exemplo, até adulto, quando escuta uma freada de carro, ele acende um alerta, porque ele sabe que aquele ruído, aquele barulho, aquele som não verbal traz um perigo, um risco para ele, sinaliza uma experiência negativa. Então, a gente tem que tentar trabalhar com a criança a atenção e a estimulação para os sons da fala, né? Então hoje eu vou dar 3 dicas de jogos e brincadeiras que podem ser feitos com crianças pequenas ainda para trabalhar essa atenção da fala. Um deles que a gente fazia muito na minha infância e que eu acredito que perdurou aí por décadas é o estátua. Só que em vez de falar a palavra estátua, a gente vai dar um pause na música e a criança tem que ficar na posição, né? Que eu trabalho com isso? A presença e a ausência de sons, ok? Um nível um pouquinho mais avançado dessa brincadeira de atenção ao som é sempre que falar uma determinada palavra na música, essa criança tem que realizar um ato. Uma música que a criança gosta, você vai eleger, e sempre que falar a palavra também, ou a palavra dançar, ou alguma palavra que se repita na música, a criança deve pular. Além de ser super divertido, você pode fazer no coletivo, pode fazer individual, você mantém a criança atenta para os sons da fala, né? Então eu vou dar um exemplo. Uma música comum hoje em dia que é a da galinha pintadinha. Toda vez que ela ouve galinha, ela tem que pular. E todo início de frase, a música fala essa palavra. Então ela tem que ficar atenta e pular sempre que ouvir essa palavra. No nível maior de dificuldade, aí trabalhando um pouquinho da memória também, sempre que ela ouvir galinha, ela pula. E sempre que ela ouvir carijó, ela bate palma. Então ela tem que associar um movimento motor a a palavra que ela ouviu, o comando auditivo que ela vai ter, né? Outra brincadeira que trabalha a atenção auditiva é macaco disse. E aí eu vou mudando os comandos à medida do macaco disse. Todas as brincadeiras da nossa infância, né? Quem não brincou de vivo ou morto? Vivo ou morto, quando a pessoa não está vendo o gestual, nem vendo o movimento de boca, é uma tarefa, uma estratégia de trabalhar a atenção auditiva. Passando um pouquinho para uma tarefa um pouco mais rebuscada, exigindo um pouquinho mais da criança, a gente pode pedir a ela que fale qual palavra veio antes ou depois na música. Então, por exemplo, se a gente está tocando, vou manter a música da Galinha Pintadinha como nossa referência, né? Aí, qual palavra vem antes de carijó? Galo. Qual palavra vem depois de usa na segunda estrofe da música, né? A galinha usa saia e o galo paletó. Qual palavra vem depois da palavra usa? Saia. Qual palavra veio antes? A galinha. Então, esse tipo de atenção ao som, você vai dar o comando, fala, olha, filho, vou colocar aqui a música e eu quero que você me fala qual palavra veio antes de usa. E aí vai tocar. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Então a criança já vai manipulando os sons das frases, as palavras dentro da frase, porque ela tem que escutar a frase toda, recortar a frase em palavras e identificar o que significa antes e depois relacionado a uma determinada palavra. Essa já é uma estratégia de estimulação auditiva, atenção auditiva um pouco mais rebuscada, mas extremamente interessante para as crianças. E aí, olha que vamos prestar atenção que eu estou trabalhando um pouquinho no nível da palavra. Mais uma estratégia seria identificar a rima. Na mesma frase a gente tem, né, a galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. Quais palavras rimam? Carijó e paletó. Isso é muito comum em várias palavras, em várias parlendas infantis. A gente pode selecionar, até numa leitura mesmo com a criança,
Não a criança ler. Você ler para a criança e ela identificar a rima, tá bom? E aí a criança vai ter esse trabalho, essa percepção auditiva um pouquinho mais rebuscada. Agora eu vou entrar um pouquinho no nível do fonema, que é mais erudito, como eu brinco. Quando a gente trabalha no nível do fonema, a criança já tem que ter uma especialização auditiva. Ela já tem que entender, por exemplo, plural, né? E trabalhar o plural. Uma galinha, duas galinhas, né? Um pintinho, dois pintinhos. Essa ideia de que os sons podem ser mentir, desmentir, né? Cantar, encantar. Essa brincadeira com as palavras, somando sílabas e sons, permite a criança entender que a palavra ela é recortada em pedaços menores, né? Eu me antecipei um pouquinho antes de falar dos fonemas, eu tenho que falar da sílaba. Então, uma tarefa bacana que a gente tem, que não é só separar sílabas em palmas, a gente pode separar sílabas em quadrinhos e pedir a criança, por exemplo, para contar. Vou continuar com a música da galinha pintadinha. Filho, quantas sílabas tem a palavra pintadinha? Então, mentalmente, ele tem que fazer pintadinha, 4 sílabas. E assim com outras palavras. Várias tarefas partindo da mesma música. E assim trabalhando a atenção auditiva. E por último, e não menos importante, o fonema, né? Com crianças em processo de alfabetização, a gente vai apresentar para eles que cada letra tem um som correspondente, né? E que nem sempre essa relação é direta, isso é muito importante falar. Ou seja, tem sons que a gente tem mais de uma letra para representar e tem letras que a gente tem mais de um som associado. Então, nessa relação interessante, por exemplo, a gente coloca uma cor numa determinada numa ponta e uma outra cor na outra ponta, e sempre que eu fizer o som você corre para o vermelho. Sempre que eu fizer o som você corre para o azul. Por que essa relação? O F e o V, como a gente já falou nos vídeos anteriores também, ele tem uma relação direta com a audição, porque o movimento de boca é o mesmo. Quando eu faço e quando eu faço o que eu tenho para distinguir, para ver que esses sons não são iguais, é a vibração laríngea. Então a diferença do pro é o que vibra e não vibra. Então eu preciso exclusivamente da atenção auditiva, de uma audição boa e atenta para poder localizar a criança nessa tarefa. De quando ela ouvir a vibração, ela vai correr para o lado vermelho. Quando ela não ouvir, para o azul. Tá? Essa tarefa é um pouquinho mais rebuscada, só as crianças um pouquinho maiores vão conseguir fazer, mas já fica de dica para quem está trabalhando no processo de alfabetização. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de atenção auditiva e nós vamos continuar conversando sobre isso no nosso canal. Tem alguma dúvida, uma pergunta, uma curiosidade? Deixa aqui pra gente. Um abraço!